ou natural, tanto faz chamar uma ou outra. E as últimas questões são a respeito do conhecimento da lei natural ou conhecimento da lei divina. Questão 600... Tá dando para ver aí a apresentação? Para ler? Tá. Eu estou vendo. Beleza. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então já começa assim, Kardec era questionador mesmo, né? E ele não tinha trava na língua, não. Ele perguntava mesmo e não tinha importância se ele estava perguntando de novo, e ele insistia, e às vezes ele queria a resposta mais de uma vez. Então, assim, ele era inquiridor mesmo, né? Tanto que, às vezes, a gente vê isso muito no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, né? Que, às vezes, os espíritos meio assim, ai, gente, já falei isso para você várias vezes, Kardec. Aí vou ter que falar de novo, né? Não assim do jeito que eu estou falando, né? Mas falava, já explicamos uma vez, né? Eu fico até, toda vez que eu leio uma resposta assim, eu fico imaginando a carinha deles, né? Ai, Kardec, tá perguntando outra vez. Que a gente é assim, né? A gente não entende ou a gente quer, talvez, escutar o que a gente quer que seja respondido, aí a gente fica cutucando, né? E o tempo todo perguntando de novo. Então, perguntando isso. E aí, mas se Jesus veio mostrar para nós a lei de Deus, né? Para que serve esse negócio de ensino dos espíritos? Para que serve o espiritismo? Então, Jesus já ensinou tudo. Está vindo fazer o que aqui? Essa tal dessa doutrina, né? Será que os espíritos têm alguma coisa a mais, né, para nos ensinar? E a resposta dos espíritos é: Jesus empregava miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então, já começa aí, né? Jesus falava mesmo, falava uma linguagem apropriada para a época, né? Dava exemplos que fossem pertinentes à sociedade da época, né? Ensinava por parábolas, porque era a forma mais fácil daqueles que estavam escutando entenderem, e principalmente porque na época usava-se muito, né, contar histórias. E Jesus utilizava mesmo as parábolas nada mais eram do que exemplos práticos do cotidiano da época, né? Então, era mais fácil de compreender naquela época, a quem fizesse jus, né? Porque a quem não entendia mesmo e não entende até hoje, na verdade. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, pronto, né? Eu costumo falar que é escataplast. Mas é mesmo, né? Então, quer dizer, o que eles estão falando? Que é necessário que aquelas leis, que aqueles ensinamentos que Jesus trouxe para nós sejam explicados, sim, novamente. Assim como daqui a algum tempo serão explicados novamente. Por quê? Porque tudo muda, né? A nossa inteligência é diferente daquela época, a nossa compreensão já é diferente daquela época, né? A nossa sensibilidade é mais apurada do que daquela época, né? E de tempos em tempos isso vai acontecendo, principalmente porque nós sabemos que nós somos seres em evolução. Então, se estamos em evolução, nós estamos nos transformando rotineiramente, continuamente, né? E vamos nos aprimorando. E à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos ampliando a nossa capacidade de compreender e de assimilar os ensinamentos. Então, o Espiritismo veio, né, para explicar, sim, os espíritos tiveram e ainda têm muito a revelar
dos ensinamentos que Jesus trouxe. Até porque, né, ao longo dos anos, muitos desses ensinamentos foram deturpados, né? Foram transformados em outras verdades, né? E o Espiritismo veio para reiterar aquilo que Jesus nos ensinou e voltar um pouco daquilo que nós deturpamos e desviamos das verdades divinas, né? Que nós temos essa capacidade, né, de transformar os ensinamentos naquilo que é bom para nós, né? A gente transforma, não, a gente compreende diferente para ajustar aos nossos desejos. Então, tem de tempos em tempos que, ó, acorda, não é por aí, gente, vocês estão entendendo errado, a história é outra. E aí, novos esclarecimentos vão acontecendo, novos esclarecimentos para as mesmas verdades. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Então, nada mais é do que aquilo que nós falamos, né? Que a gente vai modificando os ensinamentos de acordo com aquilo que a gente quer compreender, né? Nós temos essa capacidade de manipular as coisas e transformar naquilo que a gente quer ou que é melhor para nós, no nosso ponto de vista, né? E leis divinas não são nada, e não tem nada a ver com ponto de vista, né? As leis divinas são as verdades mesmo imutáveis, né? Pode vir o que for, pode vir a sociedade que for, o tempo que for, a compreensão que for, mas elas são imutáveis. O que muda não é a lei divina, o que muda é a nossa percepção e a nossa compreensão da lei divina. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem... Olha, isso é muito importante. Tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Isso é principalmente o que o Espiritismo veio, que os Espíritos vieram esclarecer muito para nós. É que a nossa fé, a nossa crença, ela tem que ser pautada na razão. Ela tem que ser raciocinada. Nós precisamos compreender por que nós acreditamos, né? Por que aquilo é realmente verdade, né? Por que nós aceitamos isso como lei? Né? Então, ele já começa aí, né? Que a lei divina ela tem que ser clara, ela não tem que ter equívocos, né? Então, não tem aquela coisa de vamos dar um jeitinho para a coisa ficar desse jeito aqui que a gente quer. Né? Vamos dar uma barganhadinha aí com Deus, para ver se a gente consegue manipular um pouquinho, trocar daqui, ajustar dali e fazer do jeito que a gente fez. Não existe isso. Né? Não existe barganha com Deus. A lei, Deus é bom e justo. Deus é a inteligência suprema. E se ele fez essas leis, é porque elas são as leis que regem toda a criação. Não tem jeito, são elas. E elas não vão se modificar. Ah, não, daqui um tempo muda e vai mudar. Não, ela não muda, porque ela não tem necessidade de mudar. Né? Ela é perfeita e única. Estamos em... Olha isso, olha o que os espíritos falam de que qual que é a tarefa deles. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, aí, ó, já começa aí a outra tarefa, né, dos espíritos. Eles vêm preparar esse reino do bem que Jesus anunciou. Jesus não falou isso durante o tempo todo, ele não falava isso, né? Que nós somos criados para a felicidade, que Deus, que no mundo nós devemos amar o próximo, nós devemos ter caridade, nós devemos semear o bem. Ele foi bom o tempo todo.
né? Enquanto estava entre nós. E continua sendo até hoje, quando ele ainda cuida de todos nós. Né? Então, a verdade é que eles vieram preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Por quê? Porque a gente sabe, né, que nós somos seres mutáveis, estamos mudando, e o nosso, se a gente muda o ambiente que nós habitamos, também precisa mudar. Né? E é o que acontece com o planeta que nós habitamos. Ele está mudando, ele vem mudando ao longo dos anos. Né? E ele evolui como nós evoluímos. Né? E nós vamos, à medida que evoluímos, modificando o planeta, porque ele precisa nos acompanhar. Né? E olha como que esse exemplo demonstra claramente que a gente tem a mania de querer adequar as coisas a nós. Né? Nós fazemos o planeta que nós vivemos. É o nosso comportamento que faz o planeta que nós vivemos. Né? Então, a gente acha que o planeta precisa se adequar a nós. Não, o planeta se adequa à população que habita ele. Quando, na verdade, nós é que precisamos nos adequar ao planeta. Porque ele evolui sem parar. Né? Ele vai modificando e a gente é que tem que ir acompanhando essa modificação e descobrindo as novas coisas que ele nos oferece ao longo desse progresso. Né? A gente sabe que tudo progride diariamente, né? E nós precisamos acompanhar esse progresso, porque todo mundo já ouviu falar que nós estamos em um processo de mudança de planeta, de provas e expiações para reencarnação, né? Isso todo mundo já ouviu falar também, que quem não acompanhar essa modificação não vai poder habitar um planeta de regeneração, que é o que a Terra vai se transformar. Então, nós precisamos nos adequar aonde nós estamos, né? Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então não adianta não, que não tem jeitinho a lei de Deus não. Tá? Não adianta a gente querer mudar para o nosso prazer, não, porque nós não conseguimos. Né? Não é viável para ninguém interpretar a lei de Deus de acordo com aquilo que a gente quer. Ela é a verdade. E como verdade, não tem interpretações diferentes. Ela é de amor e de caridade. Não tem como mudar isso. Né? Graças a Deus que ela é de amor e de caridade. Se alguém quiser me interromper para qualquer coisa, é só falar. Aí, ó, a Alessi levantou a mão. Pode falar, Alessi. Boa noite, Sara. Pode falar. É só um pensamento aqui, sabe, Celine? Quando ele fala aqui, né, que os Espíritos trazem, né, para a gente, né, se isso seria válido, né, porque Jesus já tinha trago, né? Aí a gente podemos entender, assim, que realmente Jesus trouxe, né, mas até hoje nós estamos aí patinando, não entendendo o que ele trouxe, né? Igual você falou, aí vê eles, né, o Consolador, que é os Espíritos, né, para lembrar nós novamente, né, da proposta do Cristo, né, dentro desse olhar que nós entendemos que nós estivemos lá também, né, e hoje aqui estamos com essa dificuldade, né, de compreender novamente, né, essa mensagem, né. Então, assim, realmente, para lembrar, igual você falou, daqui a 200 anos, talvez venha outra proposta para nos lembrar novamente, né? Porque a mensagem, igual você falou, o Evangelho, ele é um só, ele é universal, né? Então, assim, ele não muda. Ele muda para a gente procurar compreender ele, que a gente não consegue ainda compreender, penso eu, né? Aí, assim, eu me lembrei, só para a gente ter um exemplo, essa dificuldade que muitos de nós têm, que as pessoas têm de querer estudar, né, essa mensagem, de compreender. E é muito difícil mesmo, né, você falou, né? E lá no livro, O Brilho de Vida Eterna, eu lembrei que eu estava lendo outro dia, né? Você deve ter conhecido, que vocês sabem tudo. Aquele espírito,
Eles chamam o Asclepios, né? Que era um espírito, né, de uma outra esfera espiritual, né? E lá eles fazem, né, reuniões, né? E tinha lá um momento de uma reunião lá que vários trabalhadores, né, lá, né, vamos dizer assim, que estavam, né, buscando compreender, né, estudar sobre as questões, né, da vida, da questão de espírito. Lá eles fazem isso também, que a gente está fazendo aqui, né? Então, tinha lá trabalhadores que já trabalhavam, vamos dizer assim, 30, 40, 50 anos lá, né, no local lá do livro Nosso Lar, que parece. Então, é trazido esse espírito ascético, né, para tentar, né, dialogar, né, conversar com eles, né. Aí, o que acontece, né, esse espírito, ele é tão, assim, ele já não tinha mais corpo, né, ele veio como uma luz, né, então, assim, já sutil que ele era, né, mas ele era ainda da Terra, era o espírito ainda da Terra, ele já estava no lugar mais, né, coisa. E quando as pessoas começam a perguntar, eu achei interessante que cai aqui, sobre a mensagem do Cristo, né, que você vê que lá, quando as pessoas fazem as perguntas, ele simplesmente pega ele traz vários rolos, né, de caminhos de onde que ele vem, né, da esfera espiritual, e começa a segundo lá, ele só fala uma frase. E esses caminhos eram o quê? Era o Evangelho, né, o Evangelho do Cristo. Quer dizer, lá eles estão estudando, né, não compreendem muito ainda, né, e esse espírito superior ainda estudando o Evangelho do Cristo, né? Então, assim, só para a gente ver essa importância, né, que nós temos que buscar essa mensagem e compreender, igual a gente está fazendo aqui hoje, eu acho. Só isso. É isso mesmo. Não é só, não é só importante, né, a gente estudar, é fundamental. Né? E a Alessi, foi muito bom a Alessi falar isso, porque é verdade, né? Obreiros da Vida Eterna é um dos livros do André Luiz, descrevendo coisas que se passam com as equipes de trabalho do nosso lar, né? Que a gente considera, ou que a gente sabe que já tem um entendimento maior do que o nosso. Né? E eles estudam. Gente, nós temos que estudar o tempo inteiro mesmo, né? Porque a lei divina é criada por Deus, é a lei máxima que rege tudo. Então, a gente não sabe nada dela mesmo, não. Né? Na verdade, Leci, deve acontecer isso mesmo, de tempos em tempos, né, para frente, novos esclarecimentos vêm, porque tem coisa que a gente lê e a gente não consegue entender, não. Tem coisas que a gente tem dúvida e que a resposta dos espíritos para nós é assim: a sua inteligência ainda não lhe permite compreender. Né? Outras, eles dizem assim: vou fazer uma analogia para te explicar, porque no seu vocabulário não tem ainda vocábulos que expressem o que é isso. Para ver como que o nosso vocabulário ainda é pobre, como que a nossa percepção ainda é pobre, como que a nossa inteligência ainda é limitada. É muito limitada. É verdade. De tempos em tempos, tem mesmo, porque a gente, à medida que nós progredimos, a nossa inteligência vai realmente ampliando, e aí a gente é capaz de compreender coisas que nós hoje não... Agora, nós somos um grãozinho de areia, tá? Ainda nesse estudo. Um grãozinho de areia. Fala, Leci. Então, realmente, é tudo sobre o Evangelho, né, que você vê. A doutrina espírita não é nada mais do que, né, o Evangelho redivivo, né? Traz tudo sobre Cristo, né? As falas de Cristo, o Evangelho segundo o Espírito trata tudo sobre isso. Kardec está sempre, né, coloca tudo sobre o Evangelho, né, a mensagem do Cristo. Então, é essa mensagem, né, que nós ainda temos muita dificuldade de compreender, né? É o que ele está falando aqui, né? A gente tem que buscar, né, compreender, igual você falou, né? Cada vez que a gente vai estudar, a gente vai compreender uma situação do Evangelho, né? A gente ainda não tem, igual você falou, capacidade, que eu acho que é muita coisa, muito além, que a gente vai... Eu acho que a gente está fazendo aqui é muito assim, superficial. Daqui 200 anos a gente vai ver, nossa, é muito mais profundo, né? Igual eles estão lá. Lá eles estudam isso, né? Igual aquela cartilha de pensamento e vida, né? Lá eles estudam isso, né? Emmanuel traz, né? Então, assim, é muito, né, muito bacana isso. Só isso. É assim. E o mais bacana disso tudo é quando a gente se dispõe realmente a estudar e
para ir, né? Não é assim? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre alguma coisa, né? E tanto é assim que, só para encerrar essa questão, cada vez que a gente pega, vamos pegar um livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ali está todo o lado moral da doutrina. Então, cada vez que a gente pega para reler, a gente aprende coisas novas. É o mesmo texto, é a mesma leitura, mas a nossa compreensão já é ou maior, ou ela já é diferenciada daquela que nós estamos acostumados. Fala, TT. Não, eu ia falar exatamente isso que você falou. Nós mudamos o tempo todo, né? Então, alguma coisa que eu li, por exemplo, há 6 meses atrás, hoje eu já leio de uma outra maneira, eu tenho uma outra interpretação. E mais, quanto mais nós sabemos, mais nós somos livres. Mas livres no sentido de seguir a doutrina com mais tranquilidade, né? A gente vai evoluindo. É muito bonito, é muito bom, né? É sim, é muito bom. E ao longo dos anos, a gente vai vendo que quanto mais a gente estuda a doutrina, a gente vai modificando a nossa maneira de ver a vida, de compreender as coisas, de analisar os acontecimentos, a gente vai realmente mudando. É perceptível isso, né? 628. Essa é ótima, é bem a cara da gente essa pergunta, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Então tá, né? Tem que ser paulatinamente. Por quê? Por que vocês já não ensinam tudo para a gente de uma vez, que a gente já fica sabendo de tudo, né? Que aí não tem dúvida, que a gente é assim, né? A gente quer tudo de uma vez. Então, se a gente é ansioso, então a gente quer para ontem. Por que tem que ser devagarzinho? Fala tudo de uma vez, como se a gente tivesse condições e capacidade de compreender, né? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Todo mundo já percebeu, por exemplo, quando a gente está num lugar na penumbra, quando a gente vai ao cinema, está escuro, a hora que a gente sai, não dá aquela coisa no olho, que a gente até fecha o olho assim, ó, porque a luz incomoda. É isso aí. Se fosse contar tudo para nós, a gente ia ficar louco, porque não ia achar aquilo tudo maravilhoso. Se com os feitos de Jesus, que nada mais eram do que manifestações mediúnicas, né? A gente já falou que era milagre, que era coisa assim, milagrosa, extraordinário, sim. Mas, como ele falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Né? Então, é uma capacidade que todos nós temos, não tem nada de milagre. Né? É que ele, com o conhecimento que ele tem, na época, ele já sabia fazer essa manipulação fluídica para realizar os tentos mediúnicos. Né? A gente não tem. É oferecido, mas a gente também não quer. Né? A coisa que a gente mais escuta, às vezes, no centro espírita é isso. Não, eu não quero mexer com esse negócio de mediunidade, não. Porque nós somos espíritas que temos medo de espírito. Olha que coisa mais, né, antagônica. Então, quer dizer, não dá para dizer tudo. Nós temos que ir recebendo os ensinamentos com conta-gotas mesmo, devagarzinho, para que a gente possa ir assimilando, principalmente que a nossa inteligência ainda é muito limitada, nós precisamos assimilar muito bem alguma coisa para poder passar para outra. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então, olha que importância, né? Nunca foi dado ainda, até o evento do Espiritismo, né, da codificação da doutrina espírita, conhecimentos tão completos e instrutivos como esses que vieram até então. Né? Ainda era tudo muito misterioso. Hoje, e é mesmo, gente, olha quanta coisa o Espiritismo veio esclarecer, né, para nós, explicar o porquê
né? Explicar a naturalidade de determinadas coisas que a gente ainda não estava muito acostumado a aceitar. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Então, quer dizer, tinha aqueles magos, né? Magos, que viviam os faraós, os reis, né, os imperadores, tinha aquele que eles consultavam, né, que sabiam de todas as coisas misteriosas que não tinham explicação, cada reino tinha o seu, e ele tinha uma certa autoridade mesmo, porque ele explicava coisas que ninguém explicava, né, do jeito dele, mas explicava, e as pessoas acreditavam, né. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Então, a mediunidade não foi uma criação do Espiritismo. Ela não foi inventada pelo Espiritismo, né? Ela sempre existiu, sempre. Né? Então, nessa época também, lá no passado, existiam os médiums. Não era uma coisa ostensiva e bem assim sistematizada como é agora, porque não tinha ainda a doutrina espírita para explicar isso, né? Tanto que nós consideramos milagres, a gente considerava coisas extraordinárias, quanto tempo a gente caracterizou como coisa do outro mundo. Ai, gente, isso é coisa do outro mundo, né? É do outro mundo mesmo, que é do mundo espiritual, né? Mas é do nosso mundo, porque nós somos dele. Então, mas esses processos mediúnicos do passado, eles traziam só algumas revelações, porque a gente não estava pronto para receber revelações mais complexas. Né? Jesus veio trazer revelações complexas mesmo, né? Tanto é que a gente não entendeu a metade, e o Espiritismo veio corroborar e ampliar e explicar melhor essas explicações que nós não conseguimos assimilar ainda na época. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Então, dentro dessas, como é que fala, dessas revelações, né, que ao longo do processo humano vem acontecendo, menores, depois ampliadas, cada vez maiores, mais complexas, mais bem explicadas, mais bem compreendidas, né? Desde o início, tudo tinha um fundo de verdade, né? Mesmo que fossem pequenos esclarecimentos, mas tinha um fundo de verdade, que se na época a gente tivesse condições de estudar, de experienciar, de poder analisar, refletir bem cientificamente e tudo mais sobre elas, nós teríamos chegado à conclusão que nós já chegamos hoje das coisas. É que não tínhamos esses recursos que hoje nós temos, né? Que são recursos criados por quem? Por nós mesmos, né? Que à medida que a gente vai evoluindo, a nossa necessidade vai aumentando e a gente vai criando novas coisas. E na época não tinha os recursos, hoje a gente tem, né? O cientista tem muito recurso para comprovar todas essas verdades que ainda não se comprovava. Sério.
Pode falar. Então, Cecilinha, quanta coisa também tem aí do passado, né? Que a gente nem olha, nem se preocupa em estudar. E ele fala que sempre tem alguma coisa para ser observado, aprendido, inclusive nas filosofias antigas, nas religiões anteriores, em vários segmentos, né, religiosos. E é importante a gente ter essa visão mais ampla, para a gente não ficar limitado, né? Sim, claro, você vê Sócrates e Platão, né? A teoria deles é toda bem próximo do que existe, do que foi esclarecido no Espiritismo. Né? E muitos outros, a gente tem mesmo, a gente não pode desprezar. Outra coisa que a gente também costuma fazer nesse sentido é que, não, eu só estudo a doutrina espírita, mas eu não estudo o Novo Testamento, né? Quanta coisa tem ali que descreve os costumes da época, que fazem com que a gente compreenda o que está dizendo em cada evangelho, né? Que foi descrito por cada evangelista. Quanto tem... E o Velho Testamento? O Velho Testamento, então, ninguém nem olha, né? E quantos esclarecimentos tem ali para que a gente possa compreender o porquê de determinados comportamentos e determinados ensinamentos que Jesus, na época, qual recurso que ele utilizou, né, para que fosse melhor compreendido. Messi. Eu achei bacana essa coisa assim, que eu adoro esse pensamento, né? E é verdade, né, Cecilinha? O que acontece? Igual, por exemplo, na época do Cristo, não existia doutrina espírita, não existia o Velho Testamento. Então, Jesus faz todo o trabalho dele em cima do Velho Testamento. Né? Quer dizer, então, se o Cristo fez isso, quem somos nós para não querer buscar compreender, né? Assim, o que eu penso, né, gente? Assim, quer dizer, a gente não compreende, igual, por exemplo, quando ele entra na sinagoga, lá fala, né, hoje está cumprido, né, esse rolo, né, lá do rolo de Isaías, né, ele abre o rolo de Isaías e fala, hoje essa profecia está sendo cumprida, suando seus ouvidos, né. Então, assim, é muito bacana. Aí quem não compreende, estuda o Velho Testamento, não sabe, né, de que ele está falando, né. Quando ele está na cruz, né, ele cita o Salmo, né, acho que não sei se é o Salmo 23 ou 22, né. Então, a fala dele, segundo estudiosos, por exemplo, Haroldo, né, 99% das falas dele é dos Salmos, né, e do Velho Testamento. Então, é isso, né, é muito importante. São três revelações, né, são três revelações, né, que é a base, porque alguma coisa tem a base, né, se não tiver a base, como é que a gente vai, né, não tem como, você está no meio e agora a gente no Consolador, né, então, acho assim, tem né, o alicerce, né, que é o Velho Testamento, lógico, que naquela época né, era de uma forma rude, né, igual a gente entende, né, mas era necessário, né, mas Jesus depois veio trabalhar isso, né, trabalhando o Velho Testamento, mas mostrando através do amor, né, então é muito bacana, falando que eu adoro estudar o Velho Testamento, tem muita coisa assim que você vê no Novo e está lá no Velho Testamento, né? E assim, está até nos Salmos, entendeu? Nos Salmos, sabe? É muito lindo, né? Lá no Salmo fala sobre a árvore, né? A árvore da oliveira, sabe? Que a gente estava estudando outro dia mesmo. Então, assim, fala sobre a árvore seca, sabe? Então, assim, é muito bacana, né? Aí a gente vê que é todo um conjunto. Então, assim, quando você não estuda, você não compreende muito, né? A gente não compreende, eu penso, né? E você lembrou bem do Haroldo, é mesmo, o Haroldo estudou, e que não é fácil, não. Não é fácil estudar o Velho e o Novo Testamento. Não é fácil mesmo de compreender. Mas nós hoje, já também é o que eu falo dos recursos, hoje nós temos recursos que facilitam essa compreensão. Né? O Haroldo é um dos exemplos, né? Estudou e ele tem palestras onde ele fala quanta coisa a gente consegue entender. Verdade, gente, isso, esse ensinamento é assim mesmo. Porque ele faz uma analogia e explica o porquê, né, de cada situação na época própria. Fica mais fácil de compreender mesmo. Eu li até o final? Não, acho que eu parei em Não Desprezeis, né?
Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. A verdade é que a gente precisa estudar. A gente precisa mesmo, nem que seja um pouquinho a cada dia, mas a gente precisa estudar, porque senão a gente vai concluindo as coisas de uma maneira errônea às vezes, né? Incompleta. Então, vai tirando conclusões que não são as reais. Então, por isso que a gente precisa estudar. Ou então, acaba seguindo aquilo que o outro fala, né? A gente tem que saber, a tal da fé raciocinada que ele fala no início. Nós precisamos saber por que que nós acreditamos, né? Por que que nós acreditamos que a vida continua? Por que que nós acreditamos que nós reencarnamos? Por que que nós acreditamos que os mundos são habitados? Por que que nós acreditamos nisso tudo? Né? A gente precisa realmente ter a consciência do porquê a nossa fé é a nossa fé. Bem, ninguém quer falar mais nada, não? Posso passar para outro tópico? Que agora vem um que vai sacudir tudo, hein? Pode falar, Leci. Eu quero falar muito hoje. Pode falar. Para reforçar essa questão aí, por exemplo, o próprio Kardec, né, traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa questão de estudar todas as revelações, vamos dizer assim, né? Lá, por exemplo, no capítulo, na página 18, logo no início, na introdução, né, lá na página 18, ele fala assim, olha, muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte-lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, olha isso, né? Como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde ainda, melhor o reconhecerão. Né? Olha isso, ele está falando, né, sobre esses estudos, né, dos autores sacros, né? Então, é isso, e o Haroldo fala, né? Ele estuda à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita tem a chave para nos fornecer entendimento, né, sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, né? É isso. É isso aí, veio para explicar isso tudo mesmo. Então, nós vamos começar aqui o bem e o mal, isso vai mexer com a gente mesmo, porque nós vivemos mesmo em torno disso, né? A Terra é um planeta que ainda o mal prevalece, mas que já está ampliando o bem, né? Já está cada vez ficando mais, tendo mais bondade do que maldade. Né? Embora a gente ache que não, mas nós estamos modificando para melhor. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse mundo não tem jeito mais, tá tudo... Tem jeito sim, tem jeito e nós estamos caminhando para isso, né? Mas você vê só, não é assim quando a gente vai arrumar um guarda-roupa. Ele não tira tudo para fora e depois põe tudo para dentro de novo, organizando? Então, a gente precisa desorganizar para poder reorganizar. TT, pode falar. Cilinha, é porque o mal é muito mais divulgado do que o bem. Então, talvez até numa primeira visão, a gente sinta isso, né? Nossa, tem muito mais maldade do que... Enfim, mas eu acho que é porque ele é muito divulgado, né? Claro que a gente precisa avançar muito, mas ele é muito mais divulgado do que o bem. Então, acho que aí dá essa sensação para a gente. Não sei se você concorda. Ele é muito mais divulgado mesmo, ele faz muito mais barulho. E quem que divulga o mal? Somos nós, né? E por quê? Se ele... porque ele tem plateia.
Ele tem audiência, ele tem aquele que acompanha, ele tem aquele que passa para frente, né? Então, qual que é a notícia que dá, que desperta o interesse, né, do espectador? É a notícia dramática, né? Acontece um acidente de trânsito, você já viu a quantidade de pessoas que junta ali? Ah, mas junta para acudir, nem todo mundo junta para acudir, não, né? Então junta. Eu dou muito, eu falo muito mais do que o meu vizinho fez de errado do que aquilo que ele faz de bem, de bom, né? Eu dou mais importância ainda para isso. A humanidade ainda é assim, né? Mas como nós falamos já anteriormente, está modificando, que é o que a TT falou, né? Quantas frentes de bem existem? São muitas, né? A gente vê que nas grandes tragédias, a solidariedade humana, ela vem à tona numa velocidade enorme, numa presteza enorme e com resultados enormes, né? Só que essa solidariedade, ela tem que ser cotidiana. Aí sim o bem está prevalecendo, né? Ela tem que ser o tempo todo, independente de ser uma tragédia ou não, né? Todos nós vivemos um pouco de tragédias íntimas. Então, que a gente é esse olhar mais apurado, né, em relação ao outro, que vai fazer com que o bem prevaleça sempre. Mas vamos lá. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, e porque então cumpre a lei de Deus. Tem alguma coisa extraordinária aí nessas frases, nessa resposta? Né? Tem alguma coisa aí que a gente não saiba? Não tem, né? Quer dizer, fazer o bem é seguir a lei de Deus. Se nós não fazemos o bem o tempo todo, né? E o bem de todos, quer dizer, o que é bom para mim, se for bom para todo mundo. Eu faço bem se eu viso atender a todo mundo. Se eu viso atender só a mim, então eu não estou fazendo bem. Né? O bem ele tem que se espalhar, ele tem que atingir a todos, principalmente aqueles que estão mais próximos. Né? Então, fazer o bem é pensar o bem, agir o bem, sonhar com o bem, escrever o bem, cheirar o bem, né? Tudo tem que ser em torno disso. Como se pode distinguir o bem do mal? Essa pergunta também a gente faz muito, né? Como é que eu distingo o bem do mal? Não, eu já sei distinguir o bem do mal, né? E, bom, depois eu comento. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Então, é conforme a lei de Deus é bem. Se não é, não é. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, TT, você falou isso, o mal ainda prevalece, né? Embora muitas frentes estão surgindo e novas e mais vão surgir. Né? Por quê? Porque nós ainda praticamos o mal. Se não praticássemos, né, ele não existiria e não seria tão... Né? Nós ainda valorizamos mais, nós ainda prestamos mais atenção no mal. Quantas vezes a gente vê numa pessoa que morreu... Ah, isso é ótimo, vou fazer só uma parte. Né? Eu ouvi outro dia uma pessoa falando, uma palestra, inclusive, né, falando sobre a morte, e ele falou assim, não, ele estava vendo uma mensagem da Joana de Anjos, a Joana de Anjos não fala desencarnou, né, morreu, ela fala que se libertou. Ah, fulano se libertou, morreu. Né? Porque é verdade, né? Se libertou.
mesmo, né? E quantas vezes a gente vê alguém que se libertou e a gente fala assim, nossa, mas era tão bom, fazia mal para ninguém, não fazia nada de errado, né? Como se a gente pudesse julgar esse tipo de coisa, né? E mais, né? É impossível, porque como aprendiz e habitante da Terra, nós ainda praticamos o mal, né? Ah, não sei por que isso está acontecendo comigo, eu sou tão bom, só faço bem para os outros. Analisa mais profundamente seu comportamento. Ao longo dos anos aí para trás, que a gente vai concluir que a gente fez muita coisa que era errada, né? Então, tá claro. Toda vez que a gente segue a lei de Deus, nós estamos fazendo bem. Toda vez que a gente não segue, nós estamos praticando mal. Tem meios, essa é boa, hein? Tem meios, o homem, de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. E aí? Eu preciso que alguém me diga, você está fazendo errado, isso está errado, isso é mal, você está praticando mal. Ó, não, você está fazendo bem, que não sei o quê. Ou eu consigo distinguir por mim mesmo, né? O que é bem e o que é mal. Olha a resposta dos espíritos. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Olha como que tudo é a nossa vontade. Se a gente quiser saber, a gente vai saber. Se a gente acredita em Deus, a gente vai seguir os ensinamentos dele, né? E aí a gente vai saber distinguir. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, se a gente ainda... gente, e é verdade, a gente ainda tem dúvida, tem determinadas decisões que a gente tem que tomar, que às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, eu faço isso, o que é certo? Não fala? O que é certo fazer? Estou falando que a gente não quer fazer o certo, não, a gente quer, mas a gente ainda não sabe, que a gente fica em dúvida qual caminho que vai seguir. Não, eu preciso fazer aquilo que é que vai de acordo com a lei divina, né? Mas a gente tem que parar para pensar, e às vezes ainda faz errado, hein? Que faz a escolha errada. Quantas vezes, né? Fala, Alessi. A gente pode pensar assim, né, Cilinha? Alguma coisa que a gente for fazer. Será que Jesus faria isso? Né? Acho que é o nosso modelo, né? É o vamos dizer, nossa bússola aí de... Né? Eu só pensar nele, né? Será que ele gostaria, né? Ele só fizesse isso, né? Acho que por aí, né? Não sei. Fala, Tetê. Alice fala, eu vou e falo. Não, mas eu vou falar mesmo. É que na palestra que nós tivemos no Fé na terça, teve um exemplo disso, né? O que Jesus faria? Aí que algumas pessoas falam, mas eu não sou Jesus. Mas se nós estamos querendo evoluir para melhorar, né, a cada encarnação, até chegar numa condição de espírito de luz, nós temos que nos mirar em Jesus mesmo. Senão, não vamos sair do lugar, né? É o nosso... completando essa... É o nosso modelo e guia, né? A gente já estudou isso, já viu. É o nosso modelo e guia. Qual que é o guia que Deus nos deu para a gente seguir na Terra? Jesus. Então, é ele que a gente tem que seguir, é o comportamento dele. E isso aí, de perguntar, falar, eu não sou Jesus, eu não sei agir como ele, tá certo, é difícil mesmo. Não é fácil a gente agir como Jesus, não. Jesus era evoluidíssimo, sabe, muito, enfim, não tem dúvidas como a gente tem, né? Ele não teve dúvida nenhuma de comportamento, nem quando esteve entre nós na Terra, que a gente também tem isso. O meio me transformou nisso, as coisas que eu passei me transformou. Mentira, porque pior do que já passou Jesus e não se transformou nisso. Então, não tem. Mas quando as pessoas perguntam, mas eu não sou Jesus, como é que eu vou? Não tem problema não, então, é verdade, não é Jesus, é difícil mesmo. Então, pensa, cada vez que for fazer alguma coisa, pensa que Jesus está ali do seu lado, observando o que você está fazendo, porque ele né? Porque eu tenho certeza que tem determinados comportamentos que a gente não faria se Jesus estivesse perto, que a gente ia ter vergonha de fazer, né? Então,
Ritinha, E o próprio Jesus, né, falou, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. é, Então, não resta dúvida, né, que nós podemos. E nós, querendo ou não, de uma forma ou de outra, nós vamos evoluir, vamos chegar a espírito puro, né? o caminho é esse, né? E o que ele fala, Ritinha, ali mais, que Deus deu a inteligência para nós, para a gente distinguir uma coisa da outra, Amém. para a gente distinguir o bem do mal. Então, se a gente não consegue, né, nós ainda não estamos utilizando a inteligência que Deus nos deu, Sem dúvida. né? Leci. Só mais uma reflexão aqui. Aí, igual a gente estava conversando antes, né, o Cecília falando ali, como falava ali, que é para a gente sempre tem referências, né, de busca, né, dessa compreensão de tudo, né. Aí tem um livrinho aqui muito bacana, é um filósofo, lá da época de Roma, né, você já deve ter ouvido falar, Epicteto, já ouviu falar dele? Já? Muito bom, né. Então ele traz uma fala muito interessante em relação ao mal, sabe, é pequenininho, posso ler para a gente? Pode? Ele fala assim, olha só o que ele fala assim, que o mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. Olha que legal isso, né? Olha, ele fala, o mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Olha isso. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Olha que coisa linda. Quer dizer, isso aqui ele era um escravo, né? De um chefe lá de Nero, um escravo, né? Daquela época, né? E hoje, né, tem toda essa referência que bate com isso, né? Sobre o mal, né? Se a gente começar a pensar, né, que a nossa estadia aqui é aprimorarmos, né? Nós vamos termos, né, o acolhimento espiritual para distanciarmos desse mal, né? Se a gente buscar o auxílio, igual você está falando, né? Ajuda, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que estar. Se a gente busca, a gente é parado, igual a Rita falou, né? Jesus está conosco aí, né? Os Espíritos de Deus estão conosco, a gente está buscando melhor, o mal ele vai sempre estar um pouquinho distante de nós, né? Você vê que ele começa, né? Que o mal não é um elemento natural, porque não é mesmo, porque Deus não criou o mal. Ele não criou. Nós estamos estudando leis naturais ou lei divina. Quer dizer, Deus não criou o mal. O mal não faz parte da lei divina. Então, é criação do homem. Então, ele não pode ser uma coisa natural, né? Ele vai acabar. Em algum momento, ele tem que acabar, porque ele não foi criado por Deus, né? 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Então, a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Que a gente ainda confunde o bem com o mal, se a gente está fazendo bem ou não. E quantas vezes a gente tem que parar para pensar, meu Deus do céu, qual que é o caminho? Qual escolha que eu faço? Qual que é a escolha boa mesmo? A gente tem muitas dúvidas ainda em respeito disso. Então, não pode ser que ele tenha se enganado, a gente não pode se enganar, né? Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, é aquela perguntinha mesmo, famosa, que a gente já conhece, cada vez que a gente for fazer alguma coisa, né? Perguntar para nós mesmos. Eu gostaria que alguém fizesse, eu tivesse essa atitude que eu vou ter agora comigo? Eu me sentiria confortável se alguém fizesse isso comigo? Né? Então, eu posso querer gritar com meu marido. Eu ficaria feliz se meu marido gritasse comigo? Eu quero brigar com fulano porque eu é que tenho razão. Eu ficaria feliz se fulano brigasse comigo porque ele tem razão? Então, a resposta é bem clara. E ali ele fala, não vos enganareis. Não engana mesmo, não.
né? Porque a gente só faz para nós, ou, entre aspas, deveríamos fazer aquilo que é bom, aquilo que a gente gosta, né? Então, vamos pensar nisso para fazer para o outro. Vamos perguntar primeiro, gente. É porque a gente é impulsivo e sai fazendo, né, atabalhoadamente, tudo, né? Nós somos muito afoitos, né, na ação. Vamos refletir antes da atitude, antes da resposta, né? Antes da reação. Vamos refletir, vamos parar um pouco. A gente não precisa ter a resposta na ponta da língua, né? Nós podemos parar, pensar naquilo que vamos responder. Bom, eu acho que a essa dá, que é a última por causa do tempo. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então, ele já está particularizando aí, né? Quer dizer, a regra do bem e do mal é de reciprocidade. Eu vou fazer o outro, né? O outro vai fazer em relação a mim. Ou de solidariedade, envolve sempre alguém ou alguma coisa. Então, nesse sentido, ele é inaplicável ao homem, porque ele está sozinho. Como ele tem, na lei natural, alguma coisa que indique que ele está agindo mal consigo mesmo? Ele está fazendo mal para ele mesmo? E a resposta dos espíritos é ótima. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Faça mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza, né? Então, eu comi demais, eu estou passando mal, foi a azeitona da empada. Né? Quer dizer, só é aquilo ali, não, aquilo é que me fez mal. Não, a gente não percebe que nós estamos agindo contra nós mesmos, né? Mas Deus nos deu o termômetro para a gente poder entender isso, ou compreender, ou perceber que nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Toda vez que nós entramos em desarmonia, significa que nós estamos fazendo alguma coisa que não é boa para nós. E tinha. O Divaldo tem uma frase que eu acho muito bacana, um pensamento, na verdade, né? Uhum. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. É isso aí. Quer dizer, o mal que a gente faz é que nos faz mal mesmo. É o mal que a gente faz é que nos faz mal. Exatamente. Né? Porque é vibração nociva. Fazem, né? É vibração nociva. E a vibração, ela começa em quem? Em nós mesmos, né? Claudinha. Então, tem o inverso também, o excesso ao contrário, o de não comer, não fazer, não praticar, né? Tem o contrário também. O não fazer também é uma forma de excesso, deixar para lá, não se importar, tá entendendo o que eu estou falando? O Estou inverso. entendendo. Então, por exemplo, não comer, não come nada nunca, o corpo vai definhar, né? Ali do comer em excesso foi um exemplo só que ele deu, porque na verdade tudo aquilo que vai além do que deveria ser feito, ou tudo aquilo que não atende, que fere a lei, é maldade. Se faz mal para nós, é exatamente o aviso, tipo isso, o aviso que Deus está nos dando de que a gente está agindo errado. E aí? Né? Bom, eu acho que deu, né, o tempo. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo, todas as colaborações. Desculpa aí
se não ficou bem entendido, mas eu acho que o assunto é fácil da gente entender, né? Que Jesus abençoe a todos vocês, muito obrigada pelo carinho, e agora, Célia, com você. Cecilinha, nós que agradecemos. Muito obrigada. E agora é fácil entender. Fácil é. Agora, difícil é viver tudo que a gente